ano que passou foi de grandes conquistas para a Volvo no Brasil e na América Latina. Com crescimento expressivo, participação de mercado consolidada e principalmente com modelos que lideraram suas categorias, a marca se destacou mais uma vez. E para entender melhor esse desempenho e as estratégias por trás desses resultados, eu aproveitei e vim até São Paulo acompanhar os resultados de 2024 e as perspectivas para 2025. Então, Alcides, 2024, o segundo melhor ano da história da Volvo a nível mundial. Como é que foi esse ano para vocês, essa análise? Tanto a nível mundial como a nível do Brasil. Realmente, 2024 foi um ano muito bom. A Volvo teve desempenho nos mercados da Europa, dos Estados Unidos e aqui na América Latina, desempenhos bastante positivos, né? E aqui no Brasil também nós tivemos o segundo melhor resultado da nossa história, entregando mais de 23 mil caminhões que foram emplacados, perdendo somente para 2022, que tinha sido até então o nosso melhor ano de vendas aqui no Brasil, cerca de 24 mil unidades, que foi aquele ano prévia à introdução do Euro 6. Então, normalmente, nesse tipo de situação de introdução de uma nova tecnologia, você tem uma compra antecipada de parte dos clientes, né? O 2024 foi um ano praticamente normal, mas bastante positivo para a Volvo, porque nós crescemos na nossa participação no mercado. O Brasil se consolida cada vez mais como um polo estratégico na produção e exportação de caminhões Volvo. Agora, uma nova porta se abre. É o mercado mexicano que passa a ser atendido com produção nacional, ou seja, produção brasileira. Mas o que essa expansão representa para a marca e quais são as expectativas para esse novo mercado? Representa um ganho do mercado importante. O México, até pouco tempo atrás, era atendido pelo mercado americano, né? Nós temos fábrica nos Estados Unidos, a Volvo tem fábrica lá nos Estados Unidos, mas uma fábrica de caminhões convencionais, aqueles caminhões com capô. E o mercado mexicano ele tem mudado, né, para os caminhões cara chato, os caminhões com cabine convencional, que a gente chama, caminhão cara chato. E nesse sentido, a melhor opção é um caminhão aqui no Brasil. Então a gente começa a fornecer caminhões cara chato, o FH, o FMX, a partir da fábrica de Curitiba para o mercado mexicano. Isso para nós é um ganho importante em termos de aumento de produção. Lógico que nós vamos começar aos poucos as nossas vendas lá, mas tem uma tendência de termos uma participação importante no mercado mexicano também. Eu gostei muito aqui da apresentação de vocês no aspecto do compromisso com a descarbonização, que a marca Volvo vem realizando, motores mais eficientes, soluções de hidrogênio, mas a eletromobilidade, que muita gente pergunta, será que já é o momento da eletromobilidade acontecer? Como é que está esse mercado para vocês a nível mundial? Vocês são um dos que tem a liderança e no aspecto também da América Latina. Como é que fica esse aspecto da eletromobilidade? Então, a eletromobilidade, a Volvo já começou esse processo lá em 2017 na Europa, começando com caminhões inicialmente com uma tecnologia para poder atender o mercado que estava começando a engatinhar e desenvolver esses mercados europeus. Alguns países da Europa tinham incentivos, né, para troca de caminhões a diesel por caminhões elétricos. E ao longo desse tempo, a Volvo sempre com pioneirismo, investindo muito pesadamente, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Hoje já tem uma participação importante de quase 50% dos caminhões elétricos vendidos na Europa são da marca Volvo. Nos Estados Unidos também a participação é dessa ordem. Aqui na América Latina, o desafio ele é um pouco maior. Por quê? Nós temos distâncias mais longas, nós temos situações de rodovias, às vezes não tão boas quanto a gente vê na Europa, questões de temperatura, enfim. Tudo isso tem que ser analisado e tem que ser desenvolvido com testes de engenharia e testes em campo. Então, aqui no Brasil, nós tivemos no ano de 2023-2024 entregas de cerca de 25 unidades a clientes locais para fazer operação em diferentes tipos de operação, de aplicação, inclusive abastecendo a nossa fábrica lá em Curitiba, abastecimento da linha just in time, ou seja, se o caminhão elétrico der algum problema, para a linha. E nós confiando na tecnologia, nós estamos há mais de 1 ano e meio com esses caminhões rodando sem nenhum problema e com a redução do CO2 total, ou seja, zero emissão de CO2. Então a tecnologia que veio para ficar ao longo do tempo. Aqui no Brasil tem a questão das distâncias, lógico que o elétrico ele tem uma limitação de autonomia, até 300 quilômetros,
ponto a ponto, e com o tempo isso vai amadurecendo, o mercado vai demandando isso ao longo do tempo. Então eu acho que ainda vai levar um tempo para o elétrico se tornar uma realidade em termos de volume aqui no Brasil. Apesar de vocês falarem de descarbonização, será que com a energia de transição como o gás natural veicular, o GNL, o gás natural liquefeito, não seria uma solução de vocês oferecerem produtos assim para o mercado brasileiro? Nós temos essa solução na Europa, o gás liquefeito, é uma solução interessante sob o aspecto de autonomia, pode chegar a 900 até 1.000 quilômetros de autonomia, quase a do diesel, né? Porém, aqui no Brasil, na Europa, você tem uma infraestrutura de gás, tanto o gás veicular, o gás natural, quanto o gás liquefeito, uma estrutura de rede de postos muito mais ampla do que nós temos no Brasil e na América Latina. Então, esse é um limitante muito grande. Assim como o elétrico também tem uma limitação, o gás também tem limitação. E outro aspecto, né? Como você falou, é uma tecnologia de transição. O gás, ele tem 30% no máximo de redução do CO2. Ele é relativamente pouco. Então, nós acreditamos que o elétrico pode ser uma solução viável. Porém, no Brasil, a gente está apostando em tecnologias também como combustíveis alternativos. O próprio B100, o biodiesel 100%, ele é um combustível que pode ser utilizado nos nossos caminhões. A gente desenvolveu um caminhão B100 Flex exatamente para esse tipo de combustível, e isso dá uma redução de até 90% no CO2 emitido para a atmosfera. Depois de um ano de crescimento, o setor de caminhões pode enfrentar desafios em 2025, principalmente com os impactos de juros altos e um cenário econômico mais cauteloso. Eu aproveitei o evento aqui da Volvo para saber mais como a marca enxerga esse momento e quais são as expectativas para o mercado nos próximos meses. A gente está realmente com alguns pontos de atenção. Tem um cenário positivo, né, do mercado. O agro, ela deve trazer algum volume importante de transporte e com isso o mercado de caminhões também. Outros setores extrativistas, né, como o caso florestal, a mineração, estão em um momento muito bom. Construção também tem um momento positivo. Porém, a indústria está também num momento bastante estável, mas a questão da taxa de juros, que tem aumentado e tem sinalização do Banco Central que deve aumentar ainda mais, pode ser um limitador, né, dos nossos clientes em renovar as suas frotas. O grande cliente, ele procura renovar sua frota todo ano, porque isso traz para ele uma redução do consumo de combustível, redução do consumo de custo de manutenção, entre outros fatores. Até de retenção do motorista, né? O motorista hoje, ele vai trabalhar na empresa, ele quer saber se tem caminhão Volvo é zero, se o caminhão dele vai entregar os resultados de consumo que ele precisa para ganhar a comissão dele. Então, até nesse sentido, é importante se ter uma frota mais renovada. E isso pode ser prejudicado pela questão da taxa de juros. Então, a gente acredita que esse ano de 2025, o mercado deve ter uma redução em relação ao ano passado, que foi um mercado muito bom, quase 98 mil caminhões acima de 16 toneladas, mas vai ser um mercado intermediário entre 2023 e 2024. Uma redução que pode chegar até uns 10%, ou seja, não é um grande problema em termos de volumes, mas tem sim uma redução em relação a 2024 por conta dessas incertezas e da taxa de juros. Aproveitando só um pouquinho mais o tempo aqui do Alcides, o ano de 2024, liderança de vocês nos pesados, 6º ano consecutivo do FH 540 aí como o caminhão mais vendido, o FH 460 fazendo aí dobradinha na vice-liderança, os números são muito positivos, mas as novidades da linha 2025 que vocês apresentaram lá na Fenatran, onde a gente acompanhou, que chegam agora os recursos, as tecnologias que vocês estão destacando mais para os clientes. Exatamente, muitos recursos tecnológicos, principalmente para melhorar a produtividade, né? No caso da caixa e-shift de 7ª geração, o IC, que agora ele tem também, está mais inteligente o IC, ele tem o recurso de você poder utilizar o modo automático da caixa e-shift, também curvas e rotatórias. Nós temos o ACC e a frenagem de emergência de série nos caminhões, nós temos o leitor de placas de velocidade que transforma essas placas, ele transforma no painel de instrumentos, chamando a atenção do motorista da velocidade, que muitas vezes você passa pela placa e nem vê, né? Às vezes a rodovia muda de velocidade, de 60 para 40, de 40 para 70, e às vezes você está distraído e não percebe. E o caminhão avisa isso agora, 100% dos nossos caminhões. Entre outras tantas tecnologias que nós trouxemos aí,
para melhorar cada vez mais a segurança, produtividade e principalmente o conforto para o nosso motorista. E pela primeira vez, o Brasil se tornou líder global na entrega de chassis Volvo, um marco que reflete o avanço da marca no segmento de ônibus. Além de consolidar sua presença no mercado urbano e rodoviário, a Volvo segue investindo em tecnologia e principalmente em segurança para oferecer soluções inovadoras no transporte de passageiros. Para entender melhor esse desempenho e principalmente as perspectivas para o futuro, conversei com André Marques, que nos traz detalhes sobre esse crescimento histórico. 2024 foi um ano bastante positivo para nós na área de ônibus. Nós tivemos um crescimento de 26% no volume de entregas comparado com o ano de 2023. Isso vem, obviamente, do nosso foco, do nosso crescimento bastante relevante no segmento rodoviário, mas também com negócios importantes na área de ônibus urbanos, que nós fechamos no ano de 2024, com as entregas que nós realizamos também nesse segmento. Eu achei bem interessante na apresentação de vocês o crescimento de 26%, onde 50% direcionado para o mercado brasileiro, os outros 50% para a exportação. Então o Brasil consolidando cada vez mais sua presença no exterior também, né? Sim, de fato, para nós em ônibus, a relevância da nossa operação fora do Brasil é fundamental, né? Todo o volume que nós conseguimos conquistar, nossa participação em mercados importantes, que são em especial o mercado chileno, o mercado peruano, o mercado colombiano, onde nós temos uma participação em mercado bastante relevante também. Olha, eu vou destacar a mobilidade elétrica, e vocês falaram tão bem hoje, o aspecto aí para o mercado brasileiro, né, e como é que também está a presença no mercado na América Latina de vocês. Bom, o primeiro aspecto, o primeiro ponto a destacar são os investimentos que nós fizemos nos novos produtos. Então nós trouxemos para o Brasil a plataforma BZR, que é uma plataforma que nós lançamos recentemente, no mês de março, lá na Europa, na Suécia, e trouxemos para cá, já em agosto, na Latibus, trazendo o nosso BZR, que é uma plataforma extremamente versátil, que permite aplicação tanto nos veículos padrão, piso alto, entrada baixa, mas também para aplicações de fretamento rodoviário de curta distância, que essa é uma novidade através dessa plataforma, já entrar em outros segmentos além do urbano. E claro, todo o investimento e a grande novidade, a grande estrela do show foi o BZR-T, articulado e biarticulado, para atender esse segmento onde nós temos uma vasta tradição na América Latina, no Brasil e nos países da região. A eletrificação do transporte coletivo é um caminho sem volta e a Volvo está na vanguarda dessa transformação. Com o lançamento do chassis BZR e do BZR-T, a marca apresenta soluções inovadoras para um futuro mais sustentável, com zero emissões e máxima eficiência. E a grande novidade, hein? O Brasil será o centro global de produção desses modelos. Uma ótima novidade, né? Mas o que isso representa para a Volvo e também para o transporte público no país? Esse é algo que também, uma novidade e algo que nos dá muito orgulho comunicar que a fábrica do Brasil, em Curitiba, foi eleita como uma fábrica para produzir a plataforma BZR-T e atender a todos os mercados do mundo que utilizam essa tecnologia e utilizam veículos articulados e biarticulados. E a produção está planejada para o segundo semestre, já na metade do ano a gente começa a produção lá em Curitiba. Você também destacou alguns itens aí no aspecto de serviços e de soluções na marca Volvo direcionados aí para o segmento de ônibus. Exatamente. Mais do que o veículo, o importante é atender e a atenção que nós prestamos ao cliente ao longo de toda a vida do veículo. Então, o que nós temos crescido substancialmente são nos planos de manutenção. E o que também nos alegra bastante é ver a confiança que os clientes estão depositando em nós, na nossa rede de serviço, nossa rede de concessionários, em prestar a manutenção dos veículos para eles através dos nossos planos de serviço. Nós crescemos 42% na comercialização de planos e em 2024, 54% de todos os veículos que nós comercializamos no Brasil saíram com plano de manutenção. E concluindo nossa matéria, o braço financeiro da Volvo encerrou 2024 com um desempenho histórico no Brasil. A divisão financeira da montadora alcançou uma carteira de ativos superior a 24,6 bilhões de reais, crescendo mais de 10% no período. Além disso, 1 em cada 3 veículos Volvo vendidos no país
foi financiado pela VFS, que movimentou 6,2 bilhões de reais em créditos para caminhões, ônibus e máquinas. E o consórcio Volvo também registrou um ano recorde, atingindo 2,7 bilhões de reais em novos créditos comercializados e um aumento de 20% nas vendas de cotas. Já a locadora Volvo, em seu segundo ano de operação, cresceu mais de 50%, reforçando o conceito de caminhão e ônibus como serviço. E no setor de seguros, a corretora Volvo também obteve resultados expressivos, com 172 milhões de reais em prêmios vendidos e crescimento de 28% no volume de apólices contratadas. O grande destaque foi o lançamento do Seguro Conectado Volvo, que permite economia de até 30% para transportadores que utilizam as soluções tecnológicas da marca. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Oliveira. Avenida Campina Grande, 689 Caruaru, Rua João Bernardo de Albuquerque, 140 João Pessoa. Fone 4062-9205 Recife, 3142-1707 João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17, pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes. Salão Sagrada Família. Cortamos cabelo de homens e mulheres. Temos manicure, unhas em gel. Fazemos mechas e progressivas. Tratamento especial para desintoxicação e nutrição capilar. Shampoo especial para o seu cabelo. Fazemos plástica capilar para recuperar 100% dos seus cabelos. Abre de terça a sábado das 9 às 18. É só ligar 99-364-6909. Fica na Estrada do Arreal 4096 Casa Amarela.
Hoje no Mecânico Online vamos conhecer o Jeep Renegade na versão Saara 2025. Um SUV compacto que se destaca pelo design icônico, pelo motor potente e também pelos equipamentos de tecnologia e segurança. Será que ele é a melhor escolha no segmento? Vamos descobrir juntos. Seja muito bem-vindo ao canal de vídeos do Mecânico Online 25 anos. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecânico, mecatrônico, e quero ajudar você a escolher seu próximo veículo. Então aproveite a vinheta do Mecânico Online para se inscrever no canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. E Fábio Silva pegou a estrada no interior pernambucano para testar todas as capacidades do Renegade Saara, mostrando os detalhes do design do modelo, a motorização 1.3 turbo de 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, um ambiente sofisticado e funcional com destaque para o teto solar panorâmico, que proporciona maior sensação de amplitude e iluminação natural ao habitáculo. Tem também a central multimídia de 8,4 polegadas com conectividade Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que garante muito mais praticidade e entretenimento ao motorista e passageiros. Vale ressaltar que os bancos revestidos em couro e os acabamentos de boa qualidade elevam a percepção de sofisticação. No aspecto da segurança, o modelo vem equipado com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, além de assistentes como, por exemplo, a frenagem autônoma de emergência e detector de fadiga. Embora se trate de uma versão nova, que chega ao mercado, a identidade visual da linha Jeep foi mantida nesse veículo. Você pode ver aqui, fica bem evidenciado, na grade do carro aqui com as 7 fendas verticais, que faz parte aí da identidade da Jeep. Então, amigos, com muitas inovações dessa versão aqui, a versão Saara, como eu disse, que é uma série especial, a primeira delas é essa cor exclusiva desse modelo. Trata-se de uma cor cinza slash, é a mesma cor que você encontra no Jeep Commander, tá? E agora está aqui no Renegade. O carro está um pouco sujo, eu peço até desculpa a vocês, porque nós estamos aqui no interior e realmente pegamos alguns trechos de estrada off-road, e aí o carro está um pouco sujo com lama, mas aqui é assim mesmo. A gente, quando vai testar um carro, nós testamos para valer. Mas então, como eu ia dizendo, essa cor é uma cor muito bonita, tem alguns adesivos, alguns apliques especiais da série, e entre eles o que eu posso destacar para vocês é essa roda Aro 18. Está bem suja, é verdade, novamente pedindo perdão, mas trata-se de uma roda muito bonita, tá? Toda diamantada, com detalhes em black piano. Tem uma exclusividade dessa versão. Enfim, eu já fui proprietário de um Jeep Renegade, uma versão anterior, mais ou menos do ano 2017. E tive a oportunidade de dirigir esse carro agora. E assim, é evidente a evolução desse veículo. É um carro que evoluiu muito. E um dos pontos fortes dessa evolução é justamente a motorização dele. Trata-se de um motor 1.3 turbo alimentado, que gera 185 cavalos, é muita coisa, são quase 24 kg de torque. Então assim, é um motor muito elástico, muito gostoso de dirigir. Entre aquela geração anterior do Renegade, que tinha o motor 1.8 flex, e essas novas versões equipadas com esse motor turbo, há um abismo gigantesco. O carro tem um comportamento muito dinâmico, é muito ágil, responde muito bem ao acelerador e, por que não dizer, também é bastante econômico. Com gasolina aí na cidade você faz médias de 9, 10 km com 1 litro. Na estrada você chega a fazer até 12. O que para um carro de cerca de 1.600 quilos é algo bem interessante. Eu achei, para a proposta de um SUV, um carro muito econômico. A Jeep, esse motor é desenvolvido pela Fiat, pela Stellantis, tá de parabéns. É um motor que você encontra no Fastback, em algumas versões do Pulse também. E ela está aqui no Jeep Renegade e realmente fez uma diferença enorme. Eu até ouso dizer que entre a concorrência,
desse carro, eu acho difícil você encontrar uma motorização que alcance esse patamar de eficiência. Realmente é um carro que entrega esportividade para o motorista, tá? Ele não fica só na promessa como tantos outros veículos da concorrência. Passando aqui algumas impressões aqui desse carro, né? Já é muito conhecido no consumidor brasileiro, né? O Jeep Renegade. Ele está no mercado desde 2016. Já tem aí quase 10 anos de história, né, no mercado brasileiro. É um carro, como eu falei anteriormente, ele evoluiu muito, né, com o tempo. Como eu falei anteriormente, eu já fui proprietário de um carro, de um Renegade, na época era um Longitude 2017. E assim, naquela época era um carro, tinha suas qualidades, obviamente, mas o principal defeito dele era ele carecia de um motor, de uma motorização mais potente, porque a estrutura do Renegade, o Renegade é um carro pesado, ele pesa cerca, eu acho que vai uns 1.600 quilos. Então, a motorização anterior, que era a motorização 1.8 Flex, sofria muito para empurrar, né, toda essa massa do carro. E, enfim, a condução do veículo era muito prejudicada. Se não me engano, eu posso estar equivocado, mas desde 2021 que a Stellantis implementou essa motorização nova no Renegade, que é a 1.3 turbo, e eu estou tendo a oportunidade de experimentar agora. E aí você vê que assim ficou muito acertado com esse carro. É um motor muito elástico, ele tem um rendimento excelente. São 185 cavalos, tá? Cerca aí vai uns 24 quilos de torque, que é muita coisa. Assim, é econômico para a proposta do carro. Lembrando, voltando, não é um carro, é um SUV, pesa mais de 1,5 toneladas. E você consegue fazer na estrada aqui tranquilamente 11, 12 quilômetros com gasolina. Na cidade vai cair um pouco para 9, para 10, o que é muito bom para esse tipo de carro, tá certo? Algumas pessoas talvez critiquem, pode dizer, tá com o visual já cansado, já são anos que o carro não tem uma mudança, assim. Mas eu acho que é um carro que não tem muito o que mudar, ele vai evoluindo. E o interessante é justamente manter as características, né, o seu DNA, a sua essência, que ele não perdeu. Ele foi melhorando ao longo do tempo, e eu posso dizer que essa versão Saara, né, com esse teto solar aqui, que é um opcional fantástico, teto panorâmico, ficou muito boa. E assim, é um carro muito completo. Por exemplo, esse painel, se você observar, ele é o mesmo painel, assim, basicamente, desde 2016. Ele não mudou. Mas aí você foi adicionado esse painel digital, que depois eu vou falar dele, é um display de 8 polegadas, assim, bem completo. Todas as informações do veículo estão à sua mão. Muito bom esse painel. Essa nova central multimídia aqui, tá? Com Android Auto, Apple CarPlay, faz um emparelhamento sem fio, tem uma tela de 8.4 polegadas, a qualidade do som do carro é muito bom. Esse painel, apesar de, como eu falei, já ser um interior conhecido, antigo, mas é todo trabalhado em material soft touch. O acabamento do Renegade é um ponto muito forte. É um carro assim pensado nos mínimos detalhes, as costuras dos bancos, o tapete, tá entendendo? Assim, tudo é muito bem feito. Você vê muito hoje em dia SUV com o interior todo em plástico, enfim, que não tem esse mesmo nível de acabamento. Outra coisa que eu acho muito legal do Renegade, que assim, ele tem seus concorrentes, ele vai concorrer com no caso, SUV da Hyundai, vai concorrer aí com SUV da Tigo, né? O Tigo 7, que vai estar ali na mesma faixa de preço. Enfim, mas nenhum vai ter essa proposta assim, off-road, que ele transmite isso para você. Se você olhar, é muito legal aqui. Você dirige ele de uma visão de cima, você tem esse capô, você consegue ver bem até o final do capô,
delineamento do carro. Se você um dia já teve a oportunidade de dirigir um Jeep Willys de verdade, você vai ver do que eu estou falando. Ele remete a essa experiência, né, de você estar dirigindo o carro e vendo a frente dele todinha. Isso é uma coisa que você não vai encontrar em outros carros. Ele é um carro alto, você dirige de uma posição mais elevada. Então, assim, ele realmente tem uma proposta aventureira, uma proposta off-road. Claro, não é um carro feito para, enfim, para terra propriamente dito, porque existe a outra versão, Trailhawk 4x4, que se adapta mais a esse tipo de uso. Mas para assim, um carro para usar para você ter no uso urbano, e de vez em quando você pegar uma estrada de terra, enfim, uma trilha de vez em quando, às vezes ir para uma fazenda, para uma chácara, ele é um carro que vai te atender muito bem. Essa versão Saara é uma versão que está ali, hoje é uma versão topo de linha, junto com a Trailhawk, que é 4x4. E, assim, é um carro muito completo, tá? Ele vai ter sensor crepuscular, né, de acendimento automático de farol, sensor de chuva, ar-condicionado dual zone. Como eu falei, tem essa central multimídia, com espelhamento sem fio, são 8,4 polegadas, painel digital, tem um sistema, né, de auxílio à condução, ele consegue identificar as placas de trânsito, identifica aqui, né, as faixas da estrada e faz as devidas correções. E tem também freagem autônoma, né, de emergência. É um carro muito completo. E a princípio, óbvio que 170 mil hoje, enfim, é um valor considerável, mas está dentro do padrão da concorrência. E também vale lembrar que existem versões mais em conta do Renegade a partir de 115 mil, que preservam, para mim, a sua maior virtude, que é a motorização. Desde o veículo de entrada até essa versão Saara, todos eles vão contar com esse motor turbo. Então, apesar de estar aí com quase 10 anos, né, no mercado brasileiro, e apesar de algumas críticas, enfim, que o carro não mudou muito, etc., sim, ele mudou, ele evoluiu bastante e continua um carro atual e uma excelente opção de compra. O Jeep Renegade Saara 2025 se destaca pelo visual sofisticado, motor potente e os pacotes de tecnologia e segurança avançados. Ele é uma excelente escolha para quem busca um SUV compacto, bem equipado, com boa dirigibilidade e o DNA off-road da Jeep. Mas e você, né? O que achou do novo Renegade Saara? Vale a pena? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Auto Especialista, o canal de vídeos do Mecânico Online 25 anos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652, Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Ribeira. Avenida Campina Grande, 689, Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140, João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC
E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. Está querendo resolver problemas no Detran sobre transferência, segunda via do CRV, emissão de ATPV, primeiro emplacamento, cadastro, inclusão, exclusão e renovação na NTT de caminhões, entre outros serviços? Procure o despachante cadastrado Yuri Lima. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 às 17. Pelo Zap 98630-5691. Aceita cartões e divide em até 12 vezes. Salão Sagrada Família. Cortamos cabelo de homens e mulheres. Temos manicure, unhas em gel. Fazemos mechas e progressivas. Tratamento especial para desintoxicação e nutrição capilar. Shampoo especial para o seu cabelo. Fazemos plástica capilar para recuperar 100% dos seus cabelos. Abre de terça a sábado das 9 às 18. É só ligar 99-364-6909. Fica na Estrada do Arreal 4096, Casa Amarela.